Olá, boa tarde. Meu nome é Paloma Cotes e eu sou da equipe de Metrópole. Hoje, 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E nós estamos ao vivo aqui na TV Estadão com a doutora Carolina Salim. Ela é pneumologista do AC Camargo Center Câncer e nós vamos falar sobre este assunto. Doutora Carolina, boa tarde. Obrigada por estar aqui conosco. Eu gostaria de começar falando sobre a importância desse Dia Nacional de Combate ao Fumo. Eu gostaria que a senhora comentasse por que é importante ter uma data nesse sentido. O cigarro ele é um hábito muito comum no mundo todo, no Brasil inclusive, e é importante a gente ter uma data, um dia, justamente para a gente poder conversar sobre o assunto, para lembrar as pessoas dos malefícios que o cigarro traz. Então é uma data, trazer um dia para isso, para a gente discutir isso e lembrar as pessoas é muito importante para dar valor à importância de parar de fumar. Dados do Instituto Nacional do Câncer mostram, que fumar é o principal fator de risco para câncer de pulmão, O Brasil teve quase 28 mil mortes no ano passado. É um problema de saúde pública? Com certeza, porque a gente tem que analisar que o hábito de fumar causa várias doenças, não só o câncer de pulmão, e é evitável, Se a pessoa para de fumar, a gente evita várias outras doenças, além do câncer de pulmão. Então é um problema de saúde pública porque tem que ter esforços, tem que ter programas para incentivar as pessoas a pararem de fumar. Muito se fala sobre o câncer, mas que outras doenças o fumo pode causar? O câncer de pulmão, sem dúvida, é muito falado porque é um dos mais graves, uma das mais graves consequências do hábito de fumar. Mas, assim, uma das doenças mais comuns é a doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, que é a doença inflamatória dos pulmões causada pelo cigarro. O cigarro também pode dar fibrose pulmonar, câncer em outros lugares, como câncer de cabeça e pescoço, garganta, laringe, boca, outros tipos de tumores também. Pacientes que já têm doença pulmonar, como asma, pioram bastante quando fumam. Então, várias outras doenças pulmonares podem vir do hábito de fumar. E dados do Ministério da Saúde mais recentes mostram que aproximadamente 9% dos brasileiros fumam ou relatam ter o hábito de fumar. Esse número é alto? É um número alto, mas se a gente considerar outros países, o Brasil ainda não é dos países que mais fumam, O Brasil conseguiu diminuir bastante esse número de tabagistas nos últimos anos. Mas ainda é um problema, 9%, quase 10%, ainda é um número muito alto, se você considerar todas as consequências graves do tabagismo, que a gente pode evitar se não fumar. Quem mais fuma no país? A senhora saberia dizer jovens, idosos, homens, mulheres? Normalmente é mais homem e acima de 50 anos, é a faixa etária atual. Porque essa geração aí de mais de 50 anos pegou a fase que o cigarro tinha uma outra característica, diferente do que é hoje. Pegou uma fase do cigarro com mais glamour, que era mais aceito, vamos dizer assim. A nossa preocupação com jovens, ainda tem muitos jovens que começam a fumar, ainda tem essa parte do hábito do jovem, ainda tem, mas surgiram novas modalidades, vamos dizer assim, que é o narguilé, que é o cigarro eletrônico, que isso também preocupa a gente. E aí a senhora saberia dizer por que então esses números vêm caindo, Porque você fala que são pessoas mais velhas que se concentram nessa faixa de quem fuma mais, são as campanhas? Eu acho que é uma mistura, Assim, eu acho que o Brasil, os últimos anos, teve uma campanha muito forte anti-tabagismo, A gente vê isso nos maços de cigarro, na televisão. Foi feito um bloqueio, de propaganda também, que isso ajuda a diminuir os novos fumantes, Então acho que essa campanha ajudou bastante e não tem mais as propagandas eram muito fortes, ligava muito à saúde, acho que até recentemente a gente lembra, Isso como a gente perdeu força esse tipo de propaganda, eu acho que isso ajuda a ter diminuído a quantidade de novos fumantes. Mas os pacientes que fumavam dessa época ainda tem vários que fumam, Então ainda é um desafio. E a gente poderia dizer quanto tempo uma pessoa demora para se viciar a partir do momento que ela começa a fumar? Isso é muito relativo, Mas a gente já sabe que em 24 horas, porque logo que você dá a primeira tragada, vem uma sensação de prazer, some um pouco o nervosismo e a ansiedade, Então, em 24 horas, seu corpo já começa a sentir um pouco a abstinência, a falta da nicotina. Então, isso é relativo, de pessoa para pessoa, mas assim, eu acho que a partir do primeiro cigarro você já pode dar o gatilho para começar o vício. E por que as pessoas dizem que é tão difícil parar de fumar, As pessoas relatam muito essa questão das dificuldades, muita gente começa a fumar, para, volta.
São duas causas principais. A gente tem que pensar que o vício ele tem dois pilares importantes. Um é a parte psicológica. A pessoa tem isso como hábito, ela usa isso como um escape, vamos dizer assim. Então, essa parte psicológica dificulta muito a pessoa parar de fumar também. Ela usa isso como um anti-estresse, ela usa isso... E tem aquela questão de todo dia faz a mesma coisa, então essa questão psicológica é muito difícil. E também tem que lembrar que tem muitas substâncias dentro do cigarro, além das cancerígenas e das tóxicas, como a nicotina, que fazem o paciente ter aquela vicia mesmo. E quando ele não está usando a nicotina, tem a abstinência, que dá mal-estar, sudorese, ansiedade, o paciente sente aquela necessidade de fumar. Por isso que é tão difícil, porque tem essas duas coisas, a questão química da dependência e a questão psicológica. Certo. E muita gente também relata, por exemplo, eu fumo há muitos anos, por que eu vou parar de fumar agora? Que benefício que eu poderia ter? Quer dizer, a partir do momento que uma pessoa para de fumar, quais são os benefícios, em quanto tempo eles aparecem? Na primeira hora sem fumar, a gente já vê benefício. Porque o cigarro ele é estimulante, ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta a pressão arterial. Então, logo que a pessoa para de fumar, a gente vê os benefícios, nas primeiras 24 horas você já vê benefício. Então, assim, o início é mais essa parte cardiovascular, que melhora a frequência cardíaca, a pressão. Passando umas 2 semanas, alguns dias, já vai melhorando a parte pulmonar, diminui secreção, diminui sintoma como falta de ar, tosse. E os riscos de câncer também vão diminuindo à medida que vai passando os anos que você fica sem fumar. Então, o ideal é parar de fumar o quanto antes. Com certeza tem benefício. Mas, por exemplo, tem esses benefícios, mas e esse momento da abstinência que a pessoa tem uma recaída? É isso aí, para isso tem tratamento, né? A gente tem alguns tratamentos para evitar justamente recaída, para diminuir os sintomas de abstinência. A gente tem vários mecanismos para tentar ajudar o paciente. E que tratamentos são esses? O ideal é a gente caracterizar melhor o vício para a gente poder, assim, né, prescrever o tratamento correto. Cada pessoa, cada fumante teria um tratamento específico? A gente tem alguns protocolos, né? O próprio Ministério da Saúde tem um protocolo bem organizado para a gente poder fazer o tratamento. Normalmente a gente vê a parte psicológica, se o paciente é ansioso, a gente já tem que também fazer alguma medicação para segurar isso. E a parte química tem adesivo de nicotina, tem goma de nicotina também para ajudar. Então tem uma série de medicamentos que a gente pode usar para poder auxiliar no tratamento. A nossa leitora Elza Figueiras, ela falou que em 2017 ela parou de fumar justamente com a ajuda desses chicletes de nicotina. São eficientes mesmo? Para paciente que tem essa dependência química muito forte, com certeza ajuda, porque é uma forma de repor a nicotina sem ser o cigarro. A gente não orienta usar essas medicações sem fazer um acompanhamento médico, né? Porque o ideal é a gente tentar entender o vício e fazer o tratamento bem direcionado. E é muito importante também ter alguém para te assessorar, para saber onde está falhando, para poder tentar ir regularizando o tratamento à medida que as dificuldades vão aparecendo, né? Porque eles vão aparecer no meio do caminho aí. Mas existe essas reposições de nicotina na tentativa de diminuir a abstinência para poder para a pessoa conseguir parar de fumar. E ficaram muito populares esses chamados cigarros eletrônicos, né, que inclusive não são permitidos aqui no país. Algumas pessoas até acreditam que isso seja uma forma, um auxílio para parar de fumar, um intermediário, digamos, entre o cigarro, um cigarro eletrônico e o parar de fumar. Isso é um mito? A gente tem alguns estudos que mostram que, em alguns casos, isso pode ser usado para tentar abandonar o cigarro comum. Mas já foi visto que, na verdade, você pode trocar o vício, né? Você pode evitar o cigarro, mas você acaba se viciando em cigarro eletrônico. O problema do cigarro eletrônico atualmente, ele não é permitido no Brasil, ele não passa por nenhuma forma de fiscalização. A gente não sabe dizer o que tem dentro como não é regularizado, né? A gente não sabe dizer o que tem dentro do fumo. Já foi descrito também morte por cigarro eletrônico. Então, relatos de doenças, câncer? Várias, câncer de boca, porque querendo ou não é vapor, mas também tem substâncias inflamatórias que você está colocando para dentro do pulmão. E o que preocupa muito a gente é porque não é regularizado, a gente não sabe dizer exatamente o que tem ali. Então, e é vendido também de uma forma muito irregular no Brasil. Então preocupa a gente sim, também. Então eu acho que é um mito, eu acho que tem que parar de fumar do cigarro para nada, esse seria o ideal.
E também tem a questão do narguilé, né? Muita gente fuma, muitos jovens fumam, né? Tem umas questões de alguns modismos. Também é tão maléfico quanto o cigarro comum. O narguilé também é muito perigoso. 1 hora de narguilé equivale a 100 a 200 cigarros. Bastante. Então, é muito. Então, é fumo também. Então, assim, a gente tem que alertar que isso é modismo, né? O cigarro eletrônico, o narguilé. E isso pega muito também no hábito dos jovens, né? Por isso que vale a pena a gente citar, que às vezes a gente fica muito preocupado porque a pessoa acaba inalando a fumaça mesmo sem estar fumando. Não é tão grave quanto a pessoa que fuma, mas a gente sabe também que tem doença relacionada ao fumo passivo, risco de desenvolver o DPOC, que eu tinha falado, doenças inflamatórias pulmonares. Então, o fumo passivo também é ruim. Acho que por isso que tem tanto movimento para evitar o cigarro em ambientes fechados, né, que antigamente era muito comum e hoje a gente já não vê tanto, é proibido na maioria dos lugares fechados. Né? A senhora acredita que os números também caíram por causa desse tipo de legislação? Eu acho que sim, porque dificulta, né, dificulta o tabagista fumar, né? Então, assim, em ambiente de trabalho, antigamente era comum, dentro do avião, em ambiente de trabalho, salas fechadas. Com esse tipo de limitação, acho que isso faz o tabagista, né, ele repensar a questão do hábito também, acho que dificulta para ele, e não incentiva em volta quem não fuma também a começar a fumar. A senhora vê avanços na legislação, o que mais precisaria ser feito, de repente, para que esses números caíssem mais? Eu acho que tem que dar um apoio melhor, principalmente na saúde pública, porque é muito feito hoje em dia. Existem programas do Ministério da Saúde que dão medicação, tanto via oral quanto a reposição de nicotina, através desses programas, porque é muito importante, a gente fala em remédio, mas é importante a gente falar da questão do acompanhamento psicológico, fazem reuniões semanais, isso existe bem organizado do Ministério da Saúde, só que as vagas são pequenas. Então não é todo mundo que quer parar que consegue entrar nesses programas, né? Eu acho que tem que melhorar justamente isso, tem que ser mais abrangente, tem que ter mais vagas, porque se você parar para pensar, você evitando a pessoa de fumar, você vai evitar muitas doenças. Então, o ideal seria, além das campanhas e tudo, melhorar essa parte, né, de melhorar o acesso da população aos programas antitabagismo. Acho que é isso que está faltando. Existe, é bem organizado, mas as vagas ainda são limitadas. Doutora Carolina, nosso tempo está se encerrando. Gostaria que a senhora deixasse algum recado nesse dia tão importante para as pessoas, para os nossos leitores, telespectadores, quem está nos acompanhando. Eu acho que parar de fumar é muito importante, o quanto antes. Tem a questão psicológica, tem a questão de abstinência, não é fácil, mas eu acho que quanto antes a pessoa para de fumar, decide, se imagina sem fumar, maior o benefício, eu acho que maior a longo prazo também vai ser melhor para ela. E tem que lembrar do impacto que você faz nos mais jovens também, né? O exemplo que a gente dá. Então, acho que tem que parar de fumar para ontem. Doutora Carolina, eu quero agradecer muito a sua presença nesse dia tão importante, com essa mensagem, agradecer ao AC Camargo Cancer Center e agradecer a você que acompanhou essa live. Até a próxima.